Hoje faz exatamente 30 dias que eu tô sem redes sociais, tô sem Instagram, sem TikTok, sem Facebook. As únicas redes sociais que eu tô é o WhatsApp e o YouTube, né? E o WhatsApp, infelizmente, eu não consigo ficar sem, porque tem a minha família, tem os meus amigos, tem coisas do trabalho também, então é uma rede social que não tem como eu simplesmente excluir, fingir que não existe. Mas essas outras redes sociais, o TikTok principalmente, era uma das redes sociais que estava mais consumindo meu tempo. E a mudança de chave para excluir todas as minhas redes sociais foi quando, há um mês atrás, o iPhone mandou para mim um relatório de uso semanal. Que, para quem não sabe, o iPhone tem uma ferramenta que ele meio que monitora quanto tempo você fica em cada rede social. E ele soma tudo isso, né, durante a semana e faz uma média de quantas horas por dia você ficou no celular. E aí eu recebi a notificação de que eu fiquei 8 horas e meia, praticamente, por dia no celular. E aí quando você abre lá a descrição, a análise, eu vi que praticamente tudo foi dividido entre TikTok, Instagram e os outros aplicativos ficou tipo 1, 2% disso. Porque no começo, quando eu entrava no TikTok ou no Instagram, era tipo assim, vou ficar aqui só 5 minutos para ver o que os meus amigos estão fazendo, o que a minha família está fazendo, né? E depois eu saio, vou fazer as minhas atividades, vou fazer as minhas coisas. Só que quando eu ia ver, eu já tinha passado mais de 3, 4 horas no TikTok ou no Instagram. Então, assim, você entra com o objetivo, mas o algoritmo dessas redes sociais te conhece muito, muito melhor do que você mesmo se conhece. Tá aí a importância do autoconhecimento, né, gente? Pra gente se conhecer tão bem quanto os algoritmos. E talvez eu acho que uma das coisas que eu desejo um pouco para a humanidade é justamente a gente se conhecer mais do que os algoritmos nos conhecem. E uma das coisas que eu já vinha percebendo era que eu estava sem motivação nenhuma para treinar, sem motivação nenhuma para estudar, e eu não conseguia simplesmente assistir uma série ou um filme que seja, porque a todo momento eu estava pegando o celular e às vezes era tão automático que eu pegava só para não fazer nada, para abrir o app e depois sair, sabe? Tava nesse nível assim. E aí eu excluí elas aos poucos, né? Eu comecei excluindo o Instagram, depois excluí o TikTok e depois o Facebook. E aí hoje, 30 dias depois de ter feito isso, eu já percebi muitas, muitas melhoras. Primeiro que no começo realmente foi um pouco difícil, porque a gente está com costume, né? É um hábito de você botar a mão no bolso, tirar o celular e abrir algum desses aplicativos. Então, às vezes eu pegava o celular, abria e aí, tipo, procurava o Instagram e falava, cadê o Instagram? Não achava o Instagram e voltava, sabe? Então, no começo, na primeira semana, era muito comum, tipo, eu tirar o celular, abrir e depois voltar, porque eu não achava o app, sabe? Seu cérebro, ele já conhece o app, ele já conhece o ícone, né? Então, ele sabe que quando você clicar ali, vai vir aquela enxurrada de dopamina, né? Então, quando você abre e você não acha, você quebra um padrão, né? E aí até o seu cérebro vai percebendo que, poxa, ali eu não vou encontrar mais, né? E aí, depois dessa uma semana que eu fiquei sem, na semana seguinte, né, na segunda semana, eu fui treinar. Fui fazer um treino de perna, inclusive. E, por incrível que pareça, depois que eu saí do treino, depois que eu saí da academia, eu senti aquela coisa boa, sabe aquela, eu não sei dizer, eu acho que é endorfina, talvez, dopamina, eu não sei. Mas eu sentia aquela coisa boa que fazia muito tempo que eu não sentia. Muitas vezes eu ia treinar e quando eu saía do treino, eu não sentia nada, tipo, era só, ok, fiz um treino. E depois disso, depois que eu excluí as redes sociais, assim que eu terminei de treinar, que eu saí da academia, eu senti aquele prazer, aquele bem-estar, sabe? Que fazia muito tempo que eu não sentia, muito tempo. E eu acho que é justamente isso, sabe? Eu acho que a gente gasta tanto tempo nas redes sociais que a gente gasta toda a nossa endorfina, toda a nossa dopamina, né? Todo o nosso foco mental, a gente gasta ali, rolando o feed, vendo a vida dos outros, vendo coisas que são improdutivas. Não que a gente precise ser produtivo o tempo todo, mas
às vezes você vê coisas que não faz nem sentido, sabe? Tipo assim, que não vai te agregar em nada, nem rir, nem para te distrair vai servir, é só para você ter um estímulo visual ali. Então, eu acho que às vezes a gente gasta muito o nosso foco mental nessas coisas, e aí quando você vai ler, quando você vai assistir, quando você vai treinar, não tem nada ali, não sobra nada, porque você já gastou tudo nas redes sociais, entende? Eu não acho também que a gente deva ter uma postura muito radical em relação a isso, porque eu entendo e compreendo que as redes sociais são importantes hoje, né? São elas que nos conectam com as pessoas que a gente ama, com os nossos amigos, né? Isso é importante. Mas eu acho que é importante a gente usar as redes, né? Nós usarmos as redes e não elas nos usarmos, sabe? A gente precisa ter controle sobre o nosso uso com o digital no geral, sabe? Porque eu percebo que as pessoas hoje em dia elas estão sem controle nenhum. Sem controle nenhum. Eu digo isso porque esses dias eu fui num restaurante árabe que tem aqui perto de casa. Quando eu cheguei lá, tinha, eu não sei se eram amigos, né? Parecia família, na verdade. Era um homem e uma mulher mais velha e dois mais jovens, assim. Mas não sei se eram tão mais jovens, enfim, não vem ao caso também agora. E aí eu sentei na mesa próximo deles e eles estavam tipo assim: ah, é verdade? Ah, sim, não é realmente. Desse jeito, gente. E aí eu pergunto pra vocês, como que vocês conseguem ter uma conversa com uma pessoa, com um amigo, com, enfim, parente, se vocês não conseguem prestar atenção, se o foco de vocês está totalmente voltado para uma rede social, sabe? É como se você tivesse fisicamente ali, mas a sua mente, né, sei lá, espírito talvez, não estivesse ali nesse lugar, sabe? E então assim, isso faz você perder momentos com a sua família, sabe? Depois, se acontece algo, se essa pessoa, né, enfim, não querendo ser muito dramático, mas se alguém dali, né, não esteja mais presente ali, por qualquer motivo que seja, você não aproveitou, você não teve momentos de qualidade com essas pessoas, entende? Então, eu acho que é aquilo que eu falei, a gente precisa ter um controle maior sobre as redes sociais, para que elas não usem a gente, sabe? Essa questão da dopamina, essa questão da, né, acho que endorfina é só quando você vai treinar, então acho que é mais dopamina mesmo. Acho que essa questão da dopamina, ela é muito real. Hoje em dia a gente não tem mais resistência a frustrações, hoje em dia a gente não tem mais resistência a situações ruins, hoje em dia a gente não tem mais disciplina, porque a disciplina, ela é uma coisa que ela vai liberar dopamina para você de uma forma muito pontual, sabe? Você, por exemplo, vai liberar dopamina quando você estiver fazendo um projeto e você acabar um projeto. E aí libera dopamina no seu cérebro, entende? E hoje em dia, quando você está assistindo vídeo, está sendo liberado dopamina a todo momento. Então, o seu cérebro não vai querer receber uma dose de dopamina quando você acabar um projeto. Ele vai querer receber toda hora. Então, assim, vira quase como se fosse um vício mesmo. É um vício, ele vira um vício, né? E até você perceber que tá te fazendo mal, vai em tempo, vai demorar, não é de uma hora para outra, entende? E é diferente, o pessoal compara muito com droga, né? Tipo, as drogas, não sei o quê. Mas as drogas, eu entendo que elas são altamente viciantes, mas ainda tem a questão dela ser proibida, tem a questão de você ir atrás, tem a questão de todo um planejamento de você conseguir, entendeu? Agora, a rede social não. A rede social, ela tá ali na palma da sua mão o tempo todo. Então, assim, é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Então, talvez esse vídeo seja para você, talvez você se sinta, você se perceba nessa condição que eu estava me percebendo, onde eu não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. E se você se sente dessa maneira, eu acho que é super válido você começar a fazer esse detox de dopamina, esse detox digital, de uma certa maneira, e até você conseguir voltar ao seu eixo normal, que é o que eu tô fazendo. Eu não pretendo ficar, tipo, o resto da minha vida sem Instagram, sem TikTok. Não, eu pretendo voltar. Mas eu pretendo voltar quando eu estiver no meu eixo, sabe? Eu não estiver totalmente vidrado naquilo. Então, assim, se você estiver passando por isso, eu acho válido você começar a tirar aos poucos isso, que aí você vai perceber a diferença aos poucos, sabe? Hoje mesmo eu consegui terminar um projeto que fazia muito tempo que eu não terminava, que eu não mexia, não botava a mão nele.
E hoje eu decidi colocar a mão, né, esses tempos atrás, hoje eu acabei terminando ele, mas todo esse tempo atrás eu estava mexendo nele e estava sendo prazeroso fazer isso. Então, eu acho muito importante que a gente consiga ter esses momentos de prazer, mas dopamina de verdade. Esses momentos dopaminérgicos, mas reais, entende? Não virtuais. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e comenta aqui pra mim nesse vídeo geração dopamina, só pra mim ter certeza que vocês ficaram até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.